Olá amigos do Jornal Repórter Diário, mais uma vez muito bem-vindos ao RDTV. Nós voltamos a falar sobre eleições 2016 e recebemos nos nossos estúdios o pré-candidato a prefeito de Santo André pelo Democratas, Fábio Picarelli. Olá Picarelli, Olá Thiago, tudo bem? Uma grande honra estar aqui hoje, novamente aqui no Repórter Diário. Agradeço o espaço que você está me dando, junto com a Ayrton Rezende. É uma grande honra estar aqui. Muito obrigado pela presença. Picarelli, minha primeira pergunta é sobre as finanças de Santo André. A gente está numa crise econômica em todo o Brasil. Santo André tem enfrentado o desafio das finanças. É importante discutir isso porque sem dinheiro não dá para fazer nada, né? Verdade. Finanças acaba tendo uma consequência em todo o resto, em saúde, em educação, em transporte, mobilidade. Como é possível governar uma cidade como Santo André com esse cenário de queda de arrecadação? Inclusive, recentemente, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, foi aprovada na Câmara. Ontem, né? Ontem, com previsão de queda de receita. 7%. Exatamente, não é uma queda pequena. Como governar com esse cenário adverso nacional? Boa pergunta. Tiago, eu vejo o seguinte, uma cidade como Santo André, com uma receita extraordinária de 3 bilhões de reais, é uma receita considerável, mesmo havendo uma queda significativa, eu acho que se o dinheiro for bem aproveitado, nós poderíamos fazer uma gestão com recursos públicos muito bem aplicados. Claro, qualquer candidatura ou pré-candidatura que se coloca agora com seriedade tem que levar em conta essa questão das finanças, tanto é, né, que o nosso lema de pré-campanha é justamente tirar Santo André do vermelho. Santo André, hoje, se a gente pegar as contas, tanto a prefeitura com bilhões de débitos em precatórias, como o Semasa, bilhões de débitos também com a Sabesp. Recentemente a gente teve uma notícia aí que envolveu essa questão e tem envolvido o abastecimento de água na nossa cidade. Se você pegar também o CRAS endividado, o Instituto de Previdência endividado, então se a gente olhar de uma forma geral as contas de Santo André, a gente verifica que aonde a prefeitura pôs a mão virou dívida. Então a primeira coisa que tem no nosso projeto de governo, nas nossas propostas aqui que estão elencadas, é justamente organizar essas finanças. Então, eu acredito sinceramente que com um corte de gasto nos números, por exemplo, dos comissionados aqui da cidade, se diz que só de comissionados nós gastamos 2,5 milhões de reais ao mês. Se a gente cortar despesas que são significativas, eu vou dar aqui 3 exemplos que todo mundo conhece, que acho que as pessoas vão identificar. Nós tivemos 3 despesas no ano passado, por exemplo, o ciclofaixa foi gasto 130 mil reais por domingo nas ciclofaixas da cidade, que aos domingos são colocados aqui no centro. Nós temos o Parque Celso Daniel, que foi reformado aí recentemente. Nós gastamos 5 milhões de reais numa reforma de um parque que já existia. Foi colocado no orçamento 20 milhões de reais em comunicação, com todo respeito ao setor de comunicação, mas eu vejo assim, eu estou dando 3 exemplos de despesas que foram colocadas no orçamento, algumas efetivamente gastos e outras não, em que nós conseguimos ver que a cidade tem dinheiro, tem possibilidades de fazer os seus gastos, mas coloca o gasto em coisas efetivamente que não são aquilo que a sociedade está esperando. Mas é possível organizar as contas somente fazendo cortes? Eu acho Como aumentar a arrecadação? Ou não é necessário? O aumento da arrecadação é necessário. E aí nós temos que usar a criatividade, né? E aí entra a questão dos investimentos. Então, no primeiro momento, cortar as despesas, retomar a capacidade de investimento da prefeitura. Num segundo momento, nós temos que voltar a trazer as empresas para Santo André. Por exemplo, nós temos 3 universidades aqui na cidade, a Universidade Federal, tem a Fundação Santo André, tem a Fundação ABC, cujo material humano produzido nessas universidades acaba não ficando aqui na região. Eu fui recentemente recebido na Universidade Federal e lá o reitor estava me dizendo que nós não temos um projeto específico para que o universitário que é formado lá fique aqui na cidade. Então nós temos possibilidades, por exemplo, de fazer uma incubadora de novos negócios, do
do empreendedorismo aqui em Santo André, utilizando essas universidades. Nós temos a questão aí das startups, né? Você acompanhou lá na OAB uma startup que nasceu dentro da OAB de Santo André, que é a Examinijá, né? Que é uma startup que pega os espaços ociosos dos laboratórios, das clínicas médicas e acaba vendendo grandes lotes de exames para pessoas de baixa renda, né? E isso faz com que a gente tenha acesso à saúde de uma forma barata. Eu, copiando esse sistema dessa startup, levei isso para o âmbito da educação. Acho que se a prefeitura conseguisse comprar grandes lotes de exames e de consultas médicas na rede privada aqui de Santo André, nós poderíamos colocar isso à disposição. Com isso, a gente fomenta as empresas aqui de Santo André e coloca um novo modelo de saúde disponível ao cidadão. Então, eu falei das startups, porque eu acho que as startups são o futuro de Santo André. Eu lembro quando o Fernando Henrique Cardoso esteve aqui em Santo André, foi perguntado para ele o que vocês acham que nós deveríamos fazer aqui. Ele falou, olha, empresas de tecnologia. Quem sabe transformar Santo André num novo Vale do Silício aqui, nacional, né? Com todas essas universidades que estão aqui. Quem sabe transformar Santo André no segundo maior centro do turismo de negócios, tendo em vista que nós temos aí uma proximidade de 20 quilômetros da cidade de São Paulo, e lá em São Paulo nós temos toda a capacidade hoteleira e capacidade dos espaços, centro de convenções de AMB, etc., tudo lotado o ano inteiro. Por que não absorver o excedente de São Paulo aqui em Santo André, que está do lado, né? Com isso você fomenta novos hotéis, você fomenta uma rede de turismo, inclusive não o turismo de negócios, né? O turismo propriamente o tradicional, que Santo André tem uma capacidade fantástica nesse sentido, né? Nós temos aí Paranapiacaba, temos, enfim, uma série de outras coisas que podem ser fomentadas na cidade e que vai trazer divisas e vai trazer renda para o município de Santo André. Então, cortar despesas é obrigatório. Eu acho que qualquer pré-candidato que for fugir disso não vai ter condições de fazer um governo. Agora, para começar a reativar a economia, nós vamos precisar de criatividade e, obviamente, a queda nos impostos, né? Nós temos aí, por exemplo, no dia 31/12, foi aumentado, teve um aumento significativo de ISS aqui em Santo André. Então, todas as cidades que são desenvolvidas e que estão crescendo abaixam o ISS. Santo André, 31/12 de 2015, aumentou o ISS. Se você for eleito, vai reduzir o ISS. Eu não tenho a menor dúvida que nós precisamos fazer um programa para trazer as empresas de volta para cá. Seja a indústria, seja novos modelos de negócios, mas nós temos que atrair as empresas. Chega de espantar a empresa daqui. Eu lembro quando eu comecei a advogar, que eu fui montar minha empresa aqui em Santo André, o contador virou para mim e falou assim, olha, é melhor você abrir em Ribeirão Pires, porque em Ribeirão Pires o ISS é mais barato. E eu me recusei a fazer isso. Falei, não, eu quero abrir uma empresa aqui na minha cidade, né? E realmente abri e tive uma carga tributária muito acima das outras cidades, né? Então, é chegado o momento agora de encarar isso de frente. A Pirelli não veio para cá à toa, a Rodia não veio para cá à toa. Essas empresas lá atrás tiveram grandes incentivos para estarem aqui na nossa cidade. Nós precisamos retomar isso. A cidade que não fizer isso hoje em dia vai perder a arrecadação, vai perder o poder de investimentos. E nós temos uma cidade maravilhosa, né? Com uma estrutura muito boa, com um povo trabalhador. Então eu acredito muito que nós conseguiremos recuperar essa questão econômica em pouco tempo, desde que haja investimentos certos, corte de gastos e principalmente, eu não vou tocar nem no assunto corrupção aqui, só esses direcionamentos que eu falei em gastos aí, desnecessários, a gente já vai começar a sentir um fôlego, né, diante do quadro que se apresenta em Santo André. Perto das outras cidades ainda tem um orçamento significativo. Agora nós ficamos para trás durante todos esses anos. Né? Aproveitando que você citou a questão do SEMAS e da Sabesp, tem essa história antiga já, essa dívida que a Sabesp cobra do Semasa, segundo a Sabesp, já passou de 3 bilhões de reais esse montante. Qual seria a solução para esse problema? Um eventual governo Fábio Picarelli resolveria isso como?
passaria a pagar a dívida, passaria a pagar o que a Sabesp cobra, ou uma solução semelhante ao que aconteceu em Diadema pode ocorrer aqui também, em que a Sabesp assuma a água e esgoto? Qual seria a solução para esse impasse? Olha, a primeira coisa tem que encarar o problema de frente, né? Nós temos que ter soluções eficazes no sentido de retomar a negociação com a Sabesp. Não adianta fingir que o problema não existe. Depois acaba acontecendo o que aconteceu a semana passada, com pedido de prisão, com medidas radicais que são desnecessárias, né, para uma cidade do porte da nossa passar. Então eu vejo assim que nós temos que abrir mão um pouco das vaidades e dos cargos, né? Então eu sei que é muito chato para a cidade de Santo André falar, não, vou abrir mão do Semasa. Ah, mas o Semasa é uma empresa tradicional, é um patrimônio da cidade. Veja, hoje o Semasa é uma fonte de problemas, né? A população está completamente descontente, não existe cidadão. Eu tenho rodado aí a cidade e a questão do abastecimento é muito sério. Chega água em determinados horários só e a gente vê muita reclamação com relação a isso. Então nós temos que rever. Eu não sou contra não a gente abrir a possibilidade de negociação com a Sabesp, né, de eventualmente a Sabesp assumir ou efetuar uma compra ou fazer algo meio a meio, né, se criar uma nova empresa em que ambas as entidades sejam acionistas, mas nós precisamos pensar num novo modelo que acabe de uma vez por todas com esse impasse do Semasa. Bilhões de débitos reconhecidos na justiça só causam problema para a cidade. E o problema está aí, na casa do cidadão, que está sofrendo com a falta de abastecimento de água. Para o cidadão comum, não interessa falar, eu tenho na cidade o Semasa, que é uma empresa nossa. Para o cidadão de Santo André, interessa falar, olha, eu tenho a água chegando todos os dias na minha casa por um preço justo. É isso que o cidadão quer. Então nós temos que começar a inverter a ordem das coisas, né? Eu acho que a nova política agora, Tiago, ela está focada nos resultados, né? Essa história esquerda, direita, já cansou a gente, a divisão que existe no país, né? De ricos e pobres, aquilo que foi colocado aí durante anos na mente das pessoas. Eu acho que esse muro tem que ser derrubado. O que nós queremos hoje é um Estado menor e que seja eficaz. Hoje nós temos uma máquina que não cabe dentro do governo. Então nós temos que adequar essa máquina inchadíssima, né? Com gastos praticamente. O Estado ele nasce com o objetivo de servir o cidadão. Hoje o cidadão está servindo o Estado. Se inverteu as coisas, né? Nós precisamos retomar tudo, refazer tudo, pensar na mudança, não só das pessoas que cometeram erros lá atrás, erros graves de corrupção. Pensar na mudança das pessoas e na mudança dos modelos. Quando eu falei aqui desse novo modelo, por exemplo, da saúde, quando você faz um convênio com um laboratório privado ou com uma clínica privada, você deixa de ter que construir prédios públicos. Então, vamos dizer, hoje as pessoas acham que melhorar a saúde é ter um prédio novo, né, de um hospital novo. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que hoje a construção de um novo prédio, hoje um terreno custa 1 milhão, o Estado, o município vai pagar 3. O prédio vai custar 3 milhões, depois sai por 30, como ocorreu na Copa, aí, com vários prédios públicos. Sem contar a manutenção. Depois você tem que equipar o prédio. Né? Depois de equipar do prédio tem a manutenção do equipamento. Depois você tem que contratar um médico. Aí médico é insuficiente, você vai buscar um médico lá em Cuba. Ou seja, é um negócio que vira uma máquina de consumir dinheiro. E nós precisamos acabar com isso. Né? Quando você faz convênios com a iniciativa privada, o preço sai menor e você evita isso. O problema vai ser do laboratório fazer o exame, ele vai ter lá disponível já a recepcionista, os equipamentos, ele vai se preocupar com a manutenção. O Estado não sabe gerenciar esse tipo de coisa. Você imagina, Thiago, que aqui em Santo André, acho que 5 ou 6 hospitais fecharam nos últimos 10 anos. Então nem para a rede privada é fácil administrar o hospital. Imagine você, a rede pública que é administrada por gente que não é especialista, né? Que é gente que não está acostumada com a administração. Então nós temos que repensar tudo isso. E aliás, desculpe, é nisso que eu também gostaria de reforçar o nosso posicionamento, né? O nosso grupo fez um convênio com o IVPESP, que é um instituto só de professores universitários
ligados à Unicamp e à USP, que é aqui em Santo André, funciona lá na Vila Bastos, instituto que eu faço parte, inclusive. E o IVPESP está procurando fazer um projeto, um plano de governo, né, com pessoas capacitadas, técnicas, e nós temos que fazer um estudo aprofundado para ver o que é possível, o que não é possível fazer, o que tem de comprometimento já, o que não tem, né, para a gente não falar besteira e colocar essas pessoas que são preparadas em todas as secretarias. O seu plano de governo está sendo elaborado com bases técnicas em dados reais, estudados. Deve ser lançado quando esse plano de governo? 10 de julho, provavelmente. Provavelmente 10 de julho. Tem data para a convenção, Picarelli, marcada? Eu acredito que vai ser do comecinho de agosto. Vai ficar aí para os 45 minutos do segundo tempo, viu? Mas eu estou falando aqui, quando a gente fala em novos modelos, Tiago, é isso. Eu acho que você vai montar um secretariado, claro que vai ter composições políticas e você vai ter que colocar políticos nos cargos de secretário. Natural. Mas, por exemplo, no cargo de adjunto, nós poderíamos colocar grandes especialistas das matérias, da saúde, da educação, da segurança, né? E cobrar desses adjuntos o efetivo cumprimento de um plano de governo calcado em dados reais, e não numa ficção, numa peça de marketing, né? Que é isso que acontece na maioria das vezes, na maioria das campanhas. Os planos de governo são elaborados pelos marqueteiros e não pelos técnicos, por isso que depois acaba não conseguindo cumprir as propostas de campanha. Então o que eu vejo aqui hoje, no nosso grupo em particular, né, são atitudes um pouco diferentes da política tradicional, né? O que nós queremos aqui, Tiago, é dar uma alternativa pondrense fora aquelas candidaturas tradicionais que aí estão, né? Se a gente for verificar o cardápio de pré-candidatos, com todo respeito a todos os pré-candidatos que eu os conheço, gosto, admiro, né? Mas se a gente pegar todos os pré-candidatos, com exceção de um, você vai ver que todos já passaram pelo governo. Ou foram deputados, ou foram prefeitos, ou já é o atual prefeito, ou já foi secretário, já foi vereador. Isso não é uma vantagem para esses pré-candidatos, o fato de ter uma experiência política. Eu vejo que hoje a experiência política meio que viciou essas pessoas. As pessoas estão acostumadas já com o ambiente político atual. Eu vejo com muita dificuldade nos políticos que lá estão hoje a absorção dessa nova ideia que a população hoje imagina do que seja o ideal, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos aí a notícia recentemente na Câmara Municipal da ideia de se colocar um vidro lá. Quer dizer, tanta coisa para a gente fazer de útil na Câmara Municipal, surge uma ideia de se colocar um vidro entre a população e os parlamentares. Quer dizer, são ideias que entram em dissonância com o que a gente espera. Todo respeito àquela casa, que aliás, quero fazer um elogio aqui à Câmara Municipal de Santo André. Todas as vezes que nós fizemos movimentos na Câmara Municipal, a Câmara Municipal foi sensível aos nossos apelos, né? Nós fizemos um movimento pró-ficha limpa municipal e a Câmara acolheu. Nós fizemos um movimento contra o aumento de número de vereadores, de cadeiras, vereadores, você participou disso, a OAB fez na época e eles acolheram, não aumentaram, né? Santo André hoje é o único município que não aumentou o número de cadeiras, contra a diminuição das sessões legislativas, que eram 2, eles queriam diminuir para 1, quando a população e a OAB se manifestou, também eles seguraram. Ou seja, nós temos uma Câmara Municipal hoje que está atenta à opinião pública, mas eu entendo que o Poder Executivo tem que tomar uma medida mais enérgica no sentido de encaminhar coisas efetivamente que retornem ao cidadão, né, e tragam os benefícios que tanto a população espera aqui em Santo André. Picarelli, você citou aí os pré-candidatos. Nós temos um número grande de pré-candidatos até agora em Santo André, né? Quase uma dezena aí de nomes que se apresentam para tentar chegar ao comando do paço. É normal, quando a gente compara esse período de pré-campanha com o momento da convenção, que esse número acabe não se confirmando, que um ou outro acabe saindo e desistindo da disputa. Qual a possibilidade de o DEM não ter candidatura própria e você, por exemplo, ser vice de alguém e não ser candidato a prefeito? Vou fazer essa pergunta para todos os candidatos, queria saber seu posicionamento também. Veja, nós temos aí até as convenções mais de 30 dias, né?
E o nosso trabalho, tem muita gente perguntando, mas o DEM vai ficar com quem? Vai ser ali a quem? Quem será o vice? Né? E nós estamos focados em pavimentar a nossa pré-candidatura. Então eu estou rodando a cidade, a gente está visitando as comunidades, visitando as entidades de classe, visitando as pessoas. Nós temos um movimento muito bom aos sábados na Oliveira Lima, né, que foi aquela ação Fala Prefeito, em que nós colocamos lá um púlpito para ouvir a população, e nós fazemos uma gravação da população sugerindo coisas, se eu fosse prefeito eu faria, e depois isso é colocado no Facebook, e as pessoas vão compartilhando, curtindo aquilo que é gravado na Oliveira Lima. Então o nosso foco agora nos próximos 30 dias é intensificar a nossa pré-campanha. Depois da pré-campanha, nesses próximos 30 dias, nós faremos uma pesquisa. E só depois da pesquisa nossa é que nós poderemos fazer uma avaliação mais concreta do que vai acontecer. Mas claro que a ideia do DEM e a minha ideia é continuar com a pré-candidatura até se estabelecer na convenção a alternativa para a cidade de Santo André, dentro do que eu falei, né? O DEM tem esse propósito de oferecer à cidade de Santo André uma candidatura alternativa, né? De alguém e de um grupo feito por pessoas novas que não são políticas. Entendi. Na grande maioria. Sim, exatamente. Na sua avaliação, qual é o principal problema da gestão Grana atualmente, Picarelli? Eu vejo assim, aí não é opinião minha, né? O que eu ouço na cidade é a questão do abandono, né? Então as pessoas... Outro dia eu fui no Jardim Santo André e um morador virou e falou, olha, a cidade está abandonada. Eu falei, aliás, falou, o Jardim Santo André está abandonado. Eu falei, olha, desculpa, não é o Jardim Santo André. Os relatos que a gente ouve é da situação de abandono, lamentavelmente, né? Se você parar para pensar, até o Paço Municipal a gente percebe sinais de abandono, o mato crescendo entre as pedras do Paço Municipal, o prédio caindo, né? Nós temos pedaços de concreto que estão caindo do prédio, ao invés da prefeitura rapidamente restabelecer o prédio, eles fizeram lá, interditaram o térreo, né? E agora a entrada fica pelos fundos, né? Então, o que a gente verificou, com todo respeito ao prefeito, que quero aqui deixar consignado todo o meu apreço pela pessoa do prefeito, mas eu não vejo na gestão atual condições administrativas que tenham dado resultado. Essa acho que é a maior queixa, e isso reflete nas praças públicas, né, que estão abandonadas, no mato que cresce pela cidade, né, na falta de investimentos. Eu entendo que o cidadão nosso esperava um pouco mais dessa gestão, e todos nós andrenses torcemos, né, para que toda a gestão dê certo. Ninguém fica aqui na torcida para a cidade ir para o buraco, né? Então, tem a questão da saúde, que continua dramática. A gente ouve filas de 8 meses para se fazer um exame, né? Tem a questão da educação, né? Nós tivemos aí a notícia de que houve corte da merenda, que não foram entregues os uniformes, né? Que houve uma queda grande na qualidade do tratamento que se dá aos alunos da rede municipal, enfim. Problemas que não faltam, né? Mas o que a gente mais ouve mesmo da população é essa situação do abandono. Hoje não se sente uma prefeitura presente aos problemas que acontecem na cidade. Esse é o sentimento geral que eu tenho ouvido pela cidade. Quero agradecer muito a sua presença aqui, foi um bate-papo muito interessante, poderíamos ficar mais tempo, mas infelizmente o tempo acabou. Obrigado, e fique à vontade para falar com o internauta aí que acompanha esse bate-papo, né, para falar sobre suas considerações finais. Agradeço, Thiago, agradeço a oportunidade. Eu queria dizer ao internauta, né, que estudem o nosso perfil, que vejam no Facebook, na internet. Nós temos o site www.fabiopicarelli.com.br. É importante que você visite esse site e conheça o pré-candidato. Ali tem tudo o que eu fiz na OAB, todos os movimentos que eu participei e principalmente as notícias durante esses 6 anos que eu estive à frente da OAB. Nas notícias não sou eu falando do pré-candidato, né? São os órgãos, os jornais, os órgãos de imprensa falando do que eu fiz enquanto presidente da OAB. Então, que estudem o meu currículo, vejam
E, se for o caso, divulgue o nosso nome, né? Eu tenho fé de que Santo André merece uma alternativa, fora aquelas pessoas que já passaram por lá. E é nisso que a gente acredita, né? Num novo modelo aí, de gestão com novas pessoas. Então, quem tiver a curiosidade, o momento é agora, né? Nós estamos fazendo um trabalho no momento de conhecimento, conhecer os problemas e as pessoas também nos conhecerem. Através do Facebook tem o nosso dia a dia, né? Nós podemos lá acompanhar as ações e convido a todos vocês que acompanham os nossos trabalhos e tenho certeza que nos próximos dias, nos próximos meses, nós vamos falar bastante com a cidade de Santo André. Fábio Picarelli, pré-candidato a prefeito de Santo André pelo Democratas, conversou com os internautas do RDTV. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também a você, caro internauta. Até uma próxima. Vamos entrevistar mais pré-candidatos nos próximos dias. Fique de olho. Até mais.